Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Isaías, capítulo 37, verso 36. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, a 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Louvado seja Deus! Estamos estudando Isaías, consolo para o povo de Deus. O tema desta semana, a derrota dos assírios. Hoje, quarta-feira, o restante da história. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Portanto, faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros. Inscreva-se no canal. Por favor, inscreva-se no canal. Toque o sininho e você vai receber as notificações. E olhe para o canal que eu estou orando também por você. Bem querido, bem querida, esse tema de hoje é muito sugestivo, muito interessante. Esse título, ele nos ajuda a compreender tudo com respeito ao contexto da história. Bem, de acordo com os registros de Senaqueribe, ele tomou 46 cidades fortificadas e sitiou Jerusalém. E fez de Ezequias, o judeu, um prisioneiro em Jerusalém. E esse era como se ele estivesse em sua residência real, como se estivesse preso, como um pássaro preso em sua gaiola. Bem, esse é o relato de Senaqueribe, que ficou registrado então no seu palácio sem rival, naquele conjunto de painéis que mostra então as vitórias dele sobre muitas cidades, inclusive sobre a cidade de Laquis. Mas não há nada nos registros de Senaqueribe que mostre que ele conquistou Jerusalém e que ele entrou na cidade e que ele então foi vitorioso contra Jerusalém. Isso não ficou registrado nos arquivos. E se examinarmos pela história, nós vamos perceber que de fato ele foi derrotado. Não há registro da sua derrota, mas convenhamos, dentro do análise que podemos fazer do aspecto característicos dos assírios, toda vez que eles tinham vitória sobre uma cidade, eles pegavam as pessoas e deportavam para outros lugares. E os demais eram passados então por serrote, martelo, picareta, recebiam um tratamento horrível, um tratamento horroroso, e eram mortos, e era uma verdadeira carnificina. Bem, se ele tivesse conquistado Jerusalém, primeiro ele faria essa menção nas suas crônicas. Ele então estamparia isso nos seus painéis. E nós não temos esse documento histórico que mostra que ele venceu Jerusalém, mas sim que ele sitiou Jerusalém e que ele deixou Ezequias encurralado. Mas o restante da história, então, não foi completado por Senaqueribe. Mas o que aconteceu? Qual o restante da história? Bem, a Bíblia nos orienta como foi que aconteceu o restante da história. Após Ezequias sair do templo com aquela oração, o profeta Isaías o encontrou e o confortou e garantiu a vitória. E Deus disse que pelo caminho em que eles vieram, eles voltariam, porque Deus iria fazer então uma grande obra salvífica para livrar então o povo de Judá. Em resposta à oração de Ezequias e em resposta à entrega do povo, Deus arrasou os exércitos assírios. Nós não compreendemos bem pelo texto o que foi exatamente que aconteceu, mas o texto nos diz que o anjo do Senhor feriu a cerca de 185.000 dos soldados justamente dos assírios. Imagine, queridos, um grande exército composto ali por milhares de soldados e agora 185.000 deles amanhecem mortos. E os demais soldados não sabiam por que eles estavam mortos. E a Bíblia não dá esse relato porque não sabemos se eles foram feridos por algum tipo de enfermidade, algum tipo de fera, se eles foram feridos por algum tipo de animal, se Deus usou qualquer outro tipo de coisa para atingi-los e feri-los. Mas o que nós sabemos com certeza, pela Bíblia, pela palavra de Deus, é que eles foram atingidos pelo anjo do Senhor. Bem, queridos, é claro que do ponto de vista histórico isso é inaceitável para aqueles que lidam da história com materialismo. Mas se formos mais além, se na realidade
juntarmos as peças, nós vamos perceber que os assírios, com toda aquela potência, não poderiam ter voltado de Jerusalém se não tivesse acontecido uma grande coisa que não dá para ser explicado cientificamente. Se não tivesse acontecido um grande milagre, eles teriam então entrado em Jerusalém, acabado com tudo e destruído todo o exército e tomado e assassinado então Ezequias e tomado todo o resto de ouro, de prata e deportado todo o resto do povo da cidade. Isso seria então um relato histórico que aconteceria. Mas não aconteceu isso. Não aconteceu. Senaqueribe voltou para a sua casa e lá, então, quando ele estava de volta em Nínive, o que acontece é que ele foi atacado pelos seus próprios filhos e foi assassinado pelos filhos que fugiam, e um outro filho então reinou em seu lugar. Foi essa a história, foi esse o final da história, foi esse o restante da história, que não ficou relatado, não ficou então gravado, registrado nos painéis do Palácio Sem Rival, e nós não temos hoje no museu para contar, mas nós temos na Bíblia, nós temos na Palavra de Deus. Não existe outra explicação. Por que um exército tão poderoso, que conquistou tantas cidades fortificadas e que cercou Jerusalém, não conquistou Jerusalém? Por que razão? Por que razão ele voltaria? A história não diz, mas a Bíblia diz. A Bíblia diz que foi Deus o defensor de Israel. Foi Deus que lutou por aquele povo, porque Deus tinha um plano. O povo de Judá não poderia ser exterminado, porque da linhagem de Judá viria o Messias, o Salvador do mundo. Viria então Jesus Cristo. E isso tinha que se cumprir. Isso tinha que acontecer. E aconteceu, porque a palavra de Deus não volta vazia. O anjo do Senhor defendeu o seu povo. Bem querido, bem querida, precisamos confiar, precisamos nos entregar a Deus, mesmo diante de coisas impossíveis, porque Deus há de mandar o seu anjo para nos defender. A palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra do mal. Quer você também crer na guarda, na proteção, na segurança que Deus pode dar por meio do seu anjo? Então ore comigo. Eterno Deus, obrigado porque o Senhor nos deixou esse relato. Aumenta a nossa fé. Ajuda-nos a confiar na Tua proteção e confiar de que o Teu anjo nos protege. Em nome do Senhor Jesus. Amém.